E aí, pessoal, vamos lá. Mais uma aula, mais um tempo precioso para a gente poder conversar sobre uma questão que eu creio que vai impactar a sua vida. A palavra de hoje é orgulho e humildade, soberba, altivez, todas essas palavras que você ouve sobre orgulho. E eu creio que se você entender corretamente a questão, essa questão eu creio que vai fazer grande diferença na sua vida. Beleza? Então vamos lá conversar um pouquinho hoje e vamos conversar sobre esses dois tópicos. Eu vou te apresentar, algumas situações bíblicas onde isso acontece, dois personagens bíblicos onde isso é nitidamente falado, certo? Eu vou contar alguma historinha aqui para você também poder se relacionar isso na sua vida. Eu vou contar, eu vou pegar alguns exemplos, fazer algumas comparações para que você possa identificar como que você está nesse quesito, se você tem mesmo tropeçado, se você tem caído por causa dessa questão. Beleza? Então vamos lá, dar início aí, mais uma aula, mais um tempo precioso, mais um tempo de aprendizado, certo? Eu vou começar hoje fazendo aí uma pequena introdução e logo em seguida colocando um texto bíblico para a gente poder usar ele de alicerce, para usar ele de embasamento para a nossa aula. A grande questão de hoje é que muitas vezes a gente entende erroneamente essa palavra. Humildade, por exemplo, muitas vezes a gente olha para uma pessoa mais pobre, certo? Para uma pessoa com menos condições financeiras e incorretamente a gente diz, essa pessoa é uma pessoa humilde. Ou seja, a gente está relacionando a humildade com a questão de ser uma pessoa com as condições financeiras aquém de uma pessoa que tem mais condição financeira. Humildade não é isso. E orgulho é fácil. Orgulho, creio que já é mais fácil as pessoas entenderem, é mais fácil as pessoas compreenderem sobre essa questão da altivez e é mais fácil elas reconhecerem alguém que tem esse atributo. E, na verdade, esse tipo de pessoa que usa esse atributo da maneira incorreta, ela repele as pessoas, certo? Orgulho. Muitas vezes a gente tem que ter orgulho por uma conquista, por algo que aconteceu na nossa vida, mas se a gente usar isso incorretamente, certo? Se a gente encher o nosso coração de altivez, se a gente encher o nosso coração desse orgulho, isso começa a contagiar e começa a surgir ali como se fosse uma raiz negra no nosso coração. Isso começa a nos impedir de relacionar com outras pessoas. As pessoas vão ser repelidas de estar junto com a gente, porque uma pessoa arrogante, ninguém aguenta ficar perto. Por outro lado, uma pessoa com coração de fato do que é a humildade, as pessoas são atraídas, é como um imã. Uma pessoa que as pessoas querem estar perto, uma pessoa que as pessoas anelam estar junto ali. Então tá, vamos começar com o texto para a gente poder falar mais sobre esse assunto e para a gente poder fazer essa comparação. Beleza? Então vamos lá. Em Provérbios, eu vou ler aqui o capítulo. Provérbios fala assim: a soberba precede a ruína. Olha só, a soberba. Escuta bem. A soberba, tá aqui a soberba. E tá aqui a ruína. Existe um caminho no meio disso. Sabe qual que é? A soberba. A soberba precede a queda. Então, se você estiver caminhando nisso que a gente vai conversar aqui durante a aula, a Bíblia está falando que existe um princípio. E se você quiser cair, é simples. Basta se encher de soberba, basta parar de ouvir conselhos de amigos próximos a você, de pessoas sábias. Basta se encher de orgulho próprio, que rapidamente você vai estar próximo de cair, de uma queda, de tomar um tombo, que você vai ficar arrebentado, certo? E eu vou te falar, eu vou contar alguns textos, eu vou fazer essa comparação de dois personagens e vocês vão ver isso claramente. Então a soberba precede a ruína e a altivez do espírito precede a queda. Olha só, ruína, queda. Você quer
caminhar durante a sua vida no final ter ruína, você quer caminhar a sua vida no final ter queda, escolha a soberba. Mas eu não te encorajo a escolher isso. Nada façam por ambição egoísta, ou seja, aquilo que você está fazendo, não faça por egoísmo de querer ser melhor que o outro, certo? Ou por vaidade de achar eu sou a pessoa mais importante desse lugar. Mas, humildemente, considerem os outros superiores a você mesmo. Uau! O que a gente vê hoje, né? As pessoas o tempo todo querendo falar, eu sou maior, eu sou maior, eu sou maior. Mas a Bíblia não fala isso. A Bíblia conta que Jesus, ele se fez o menor, apesar de ser o maior. E ele lavou os pés dos apóstolos. Ou seja, o maior se fez menor e serviu a todos. Isso é humildade. Olha só, 2 personagens bíblicos. Saul, o conhecido como aquele cara cheio de altivez, de orgulho, e Davi. Saul, escolhido pelos homens. Davi, escolhido por Deus, escolhido por causa especialmente de um atributo dele, um homem segundo o coração de Deus, escolhido por Deus. Olha só, Saul errou, Davi errou, mas Saul era aquele cara orgulhoso e na verdade ele não teve arrependimento do erro dele, ele teve remorso, certo? Davi errou, teve um erro gravíssimo. Sabe o que ele fez? Ele se ajoelhou, ele se contristou, ele se humilhou diante de Deus. Saul foi levado à queda, teve queda. Davi teve a graça de Deus sobre a vida dele e inclusive sobre a geração dele. E é muito forte isso. Saul foi um rei, né? E a Bíblia descreve como um homem muito bonito, como um homem muito forte. E ele teve orgulho, ele teve inclusive inveja. Inveja de Davi. Conta a Bíblia que os dois saíram para uma guerra e a partir, né, dessa guerra é mais ou menos assim a música, né? Saul matou algumas pessoas, mas Davi matou milhares. Os dois saíram à guerra. Saul era o rei. Davi fazia parte ali, né, do comando do rei. Mas eles fizeram essa música. Sabe o que aconteceu com o rei? Em vez de se orgulhar, né, do seu no caso, participante ali, né, do exército do rei, o que aconteceu? Em vez de se orgulhar, Saul encheu de inveja, né? Poxa, como que as pessoas podem falar isso sobre Davi? Eu sou o rei, eu sou o superior, eu sou o melhor de todo mundo, eu sou o escolhido de Deus, eu sou, né, o melhor dessa nação. É verdade, o coração dele estava cheio disso. Quando as pessoas vilaram, ó, lá. Vamos lá, estica a língua aí, faz o exercício na língua aí para as palavras saírem. Então, quando Saul, ele viu tudo isso acontecendo, ele se encheu de inveja e ele começou a perseguir Davi. E a Bíblia relata, por um longo período, Davi foi perseguido. Foi perseguido por Saul por essa questão, né? Simplesmente porque Saul se encheu de orgulho. E o orgulhoso começou a perseguir aquele que tinha um coração de Deus. E é interessante que a gente vai ouvir toda a história. Eu queria falar sobre essa história, mas a gente não vai conversar sobre isso aqui hoje. Mas no fim, Saul ele morre ali numa guerra, certo? Ele perde a guerra e nessa guerra ele é morto mesmo pelo escudeiro dele. E ele tem uma morte muito, muito triste. A gente vê o que acontece com a família dele. Uma situação muito triste. Mas uma coisa precedeu essa morte. Uma coisa precedeu essa queda. E o que foi? Foi o orgulho. Ele parou de escutar a Deus. Ele começou a caminhar, né, pelo desejo dele, pela vontade dele, pelo coração dele. Ele achou que ele era o cara. Né? Ele é aquele cara tupetudo que não quer ouvir mais conselho de ninguém. Acha que pode caminhar sozinho. E ele teve uma consequência, a queda.
por outro lado, Davi. Em diversos momentos ele teve situações difíceis em seu reinado, mas o tempo todo ele se humilhou diante de Deus, ele escolheu ouvir a Deus, ele escolheu estar junto ali com seu exército, ele escolheu ter compaixão ali das pessoas. E Deus se agradou das atitudes de Davi. Por causa disso, ele hoje é o homem segundo o coração de Deus, certo? Jesus veio da linhagem de Davi, olha só que privilégio. Mas por causa de atitude, por causa de atitude. Eu quero te falar, humildade. Humildade é você ter mesmo esse coração. Esse coração que não é que você pensa que é menor que os outros. Você entende que você não é melhor nem é pior, mas você é filho de Deus, certo? Você entende que você tem qualidades, mas você entende que tem defeitos também. Você entende que deve ouvir as pessoas, mas você entende que você também tem que ter o seu discernimento próprio. Ou seja, uma pessoa bem equilibrada emocionalmente. Uma pessoa que não acha que é melhor que os outros diante ali de uma equipe, por exemplo. Não fica triste se alguém bate uma meta, se alguém faz uma pontuação maior. Se você é dono de uma empresa e tem um funcionário que está se destacando, você não fica triste, mas você se alegra e investe ainda mais nessas pessoas para que elas possam crescer. E como Jesus, você fala para as pessoas, que você vá além do que eu fui, porque eu estou te dando ainda mais ferramentas. Jesus fez isso com nós. Apesar de ser Deus, ele falou, olha, vocês farão obras maiores. E por outro lado, o orgulho. Olha, eu te encorajo a ficar longe de ser uma pessoa orgulhosa, de ser uma pessoa que, em meio a um time, se você está competindo com alguém e você perde, você não quer nem cumprimentar a pessoa. Em meio um time, você acha, eu sou o melhor, sou o melhor, sou o melhor. Você não reconhece que os outros têm qualidade também. Em meio à sua empresa, você o tempo todo quer levar o crédito, e você não dá crédito para as pessoas. Você não importa com as pessoas. Você é aquele que não quer ouvir conselho. Você quer caminhar sozinho. Esse é o orgulhoso. E a pergunta que eu te faço é, você tem sido uma pessoa cheia de vaidade, cheia de orgulho? Cuidado, porque a Bíblia fala, a queda está beirando a sua porta, certo? Por quê? Por que, Mateus? Por que, Mateus? Porque é assim, o orgulho vai te levar à queda. O orgulho vai te levar a você cair em vários buracos, até que você aprenda, você coloque esse pé para baixo, até que você comece a valorizar as pessoas, até que você comece a valorizar conselhos, até que você valorize aquilo que Deus está falando no seu coração. Não seja orgulhoso, não ache que você é o melhor de todo mundo, mas entenda, você tem suas qualidades, mas também tem o seu defeito. Ao mesmo tempo, sobre o orgulho, é claro, você deve orgulhar das suas conquistas. Você deve orgulhar das suas qualidades. Na verdade, você deve agradecer a Deus, porque a Bíblia fala, todo dom perfeito ele vem de Deus. Você não tem nada a não ser porque Deus permite isso. A Bíblia fala que todos os dias a misericórdia de Deus é renovada sobre a sua vida. Eu queria deixar essa mensagem para você. Eu queria que você refletisse. Você tem sido uma pessoa cheia de altivez, de orgulho hoje? Você tem praticado ali, você tem sido uma pessoa humilde de coração? Você tem tido essa qualidade? A Bíblia fala que Deus concede graça aos humildes, mas rejeita as pessoas cheias de orgulho. Eu te encorajo a refletir sobre isso. Não quer dizer que você, se hoje está sendo aquele orgulhoso, você não pode mudar, não. Porque Deus, ele está aí do seu lado, ele quer que você mude, certo? Pare, pense, veja onde você está hoje. E chame a Deus no seu coração para que ele possa transformar aquilo que está de errado, aquilo que está feio no seu coração, aquela mancha negra no seu coração. E pela graça dele, pela capacitação dele, haja luz aí no seu coração. Perfeito? Eu creio que esse vídeo vai impactar a sua vida, mas também pode impactar a vida de outras pessoas. Então, compartilhe esse vídeo, curta esse vídeo aí, certo? E eu estarei aqui servindo vocês, fazendo outros vídeos, para que possa abençoar a sua vida, para que possa abençoar a sua casa, para que possa abençoar as pessoas. Beleza? Olha só, mais um dia, graças a Deus, mais um dia renovados pela misericórdia de Deus.
Tamo junto. Vamos lá.